Nossa, boa noite a todos. Estamos iniciando então mais um podcast, galera na net. Fique por dentro. Hoje, trazendo mais uma dupla do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, a Carla e a Francine, a qual eu agradeço desde o início pela participação. É uma agenda, pessoal. Agora vai chegando ao final das componentes do núcleo. A agenda agora é um problema, né? Mas a Carla faz um mês que tu pediu essa data. Faz tempo. Faz tempo que ela pediu essa data. Então, hoje, dia 2 de junho. E mais uma vez, pessoal, a gente agradece a todas as pessoas que participam conosco, que interagem, pode interagir. O pessoal muitas vezes só assiste, não manda perguntas, mas a gente está com a linha aberta aqui para o pessoal tirar dúvidas. Hoje a Carla é psicóloga e a nossa amiga Francine, ela é empreendedora, ela é professora, ela é servidora pública. Então, assim, ó, são vários assuntos que nós vamos tratar, mas específico, então, de cada uma das áreas dela. Mas antes, meninos, eu peço licença para vocês para mim fazer então o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né? A Cotrijuc cada vez mais apoiando a comunidade castilhense e região. A Carla, mais do que eu, pode falar sobre Cotrijuc, porque faz parte da equipe Cotrijuc e hoje eu agravei a público novamente em meu nome, galera na net, em nome do Alcir 61, nosso colega de imprensa, agradecer a Cotriju, que é um valoroso trabalho, uma valorosa doação que fez hoje, que foi o soprador para o Corpo de Bombeiros. Tem pessoal que for ver a matéria anterior, vai verificar, anterior não, anterior é assunto da Câmara, mas a anterior a essa, vocês vão ver que teve hoje a entrega de um soprador no valor de R$ 5.540 para o Corpo de Bombeiros, para atender a toda a região de abrangência do Corpo de Bombeiros de Júlio de Castilhos. Parabéns a Cotejuc pelo interesse. Eu e o Alcir criamos no início, vocês ouviram falar, uma vaquinha, lógico. Fomos até um limite, a gente viu que não ia arrecadar o valor específico. Conseguimos 18 doadores, no valor de R$ 1.975, onde a Cotrijuc, encaminhamos um pedido para a Cotrijuc para nos auxiliar com o restante e a Cotrijuc disse não. Nós vamos doar o soprador. O valor que vocês arrecadaram, a gente está investindo no próprio Corpo de Bombeiros, então a gente agradece à diretoria da Cotrijuc por essa parceria com Júlio de Castilhos, com Pinhal Grande, com Tupanciretã e com Ivorá, que são os municípios que vão ser beneficiados então com esse soprador portátil que vai auxiliar então no momento de incêndios em vegetação. Muito obrigado, então, Cotrijuc. Novamente, transmito também lá, Carla, toda a equipe, o nosso agradecimento. VidaCard e o cartão saúde, hoje a voz não está boa, mas a gripe é todo mundo está assim. A VidaCard e cartão saúde, a gente fala em saúde, a gente fala em saúde na palma da mão. Você precisa consultar, não precisa sair de casa, faz uma ligação no VidaCard automaticamente, tanto na parte do clínico geral quanto o pediatra, pessoal, atendimento rápido, automático, recebe receita, recebe encaminhamento de exames, tudo pelo celular hoje, você sabe que é uma facilidade. Além de todos os profissionais que têm à disposição no VidaCard aqui de Júlio de Castilhos e também nas demais ah, locais que tem o VidaCard, Tupanciretã, Cruz Alta, Santa Maria, então são vários locais que têm à disposição. Loja Monjoá, estamos numa grande promoção. Vocês que ó, são namoradas e eternos namorados, né? Então, coloca para nós aí, Rafa. Amor Monjoá. O amor em todas as suas formas. Olha aí, ó. Moletom, calça jeans, vários produtos em 8 vezes sem juros ou então no crediário parcela fácil que só a Monjoá tem para você. Ali, acompanhe as redes sociais, acompanhe todos os informativos e, com certeza, você sabe, a qualidade dos produtos, condições de pagamento, tem mais a parte de financiamento que a Monjoá faz, então a gente sempre assina embaixo de empresas que dão credibilidade ao nosso trabalho e também a gente sabe que são profissionais que estão à disposição de todos. Núcleo de Mulheres Empreendedoras, 33 empreendedoras, parece que esse ano aumenta, né? Eu acho que já está em fase de indicação. E a gente está aqui trazendo toda a terça ou quarta-feira alguém do núcleo para conhecer vocês, conhecerem o trabalho, conhecer as profissionais que tem em Júlio de Castilhos. Eu sempre digo assim, não precisa ser de julho para ser bem atendido, não precisa ser de julho para procurar uma escola. Nós temos aqui várias escolas, nós temos aqui o aluno nota 10, né? Então também
é uma das escolas de Júlio de Castilhos que estão disponíveis, então não tem por que o pessoal se afastar daqui. A Applesoft, cada vez mais crescendo, a gente lembra que a Applesoft está em todos os meios de comércio de Júlio de Castilhos e região, também todo o país, agora alcançando cada vez mais. Parabéns ao Deco, parabéns a Carla, toda a equipe da Applesoft, que nos cedem esse espaço para fazermos, então, o nosso podcast. Falou em preços, falou em condições, Ponto Certo Supermercado, com várias promoções para vocês. Lembrando que o Hortifruti vai até amanhã, quinta-feira vai ser feriado, até quinta. Quinta-feira o horário, pessoal, é Corpus Christi, o horário do Ponto Certo vai ser das 8 às 12. O pessoal quiser fazer sua compra, ainda pode fazer na quinta-feira de manhã. É feriado, mas das 8 às 12, Ponto Certo Supermercado estará à disposição. LS Soluções Contábeis, eu sempre indico, como contador, a equipe sempre qualificada e atendendo muito bem. Então, parabéns a toda a equipe do Leandro, que faz também a nossa contabilidade. E a Unifique, apareceu ali ao mesmo tempo, a Unifique, há 7 anos, a melhor internet do sul do país. A Eduarda vai vir aqui, eu acho que ainda esse mês, para trazer novidades da Unifique em Júlio de Castilhos. Não é só a internet, vocês também têm, pessoal, o cartão Unifique que você pode colocar no seu celular. É uma operadora agora normal, que nem as outras, porém, eu assino embaixo. Eu transmito as lives e coisas do Galera na Net através da linha da Unifique. Meninas, sejam bem-vindas então. Vamos tratar um pouco com as empreendedoras de Júlio de Castilhos, a Carla, que está à minha frente, e a Francine à direita, para o pessoal que está em casa conhecer um pouco mais de vocês, sobre vocês, mas antes vamos conhecer a parte pessoal, para depois a gente falar da parte profissional, pode ser? Eu gostaria que vocês se apresentassem então. Tá. Primeira psicóloga, né? Agora fica Sempre, né? aquele jogo, né? Boa noite para quem nos acompanha. Obrigada, Negrinho, primeiramente, né, pelo espaço. Em nome do núcleo também agradecer o espaço da Pelsoft para nós trazer não só o nosso profissional, pessoal, mas também o núcleo, né, Francine, que proporciona para que nós possamos estar aqui também. Falar do pessoal, mas é difícil, né, nós começar a falar de nós, assim, né? A gente está sempre atrelado à profissão, né, de quem a gente é. Mas então eu sou a Carla. Vou trazer o profissional junto nessa apresentação. Sou psicóloga, já fazem 6 anos, né? Mais 5 da formação, então já se soma quase 10 anos, 11 anos voltado à psicologia. Atuo hoje na parte clínica e organizacional e com alguns outros projetos. Inclusive, eu e a Fran temos um projeto junto no Aluno Nota 10 de orientação profissional, que depois a gente vai estar falando um pouquinho mais. Muito bem. Francine? Bom, eu também quero agradecer o convite, né? E me sinto feliz de fazer parte do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, um local onde eu venho aprendendo muito, pessoal, profissionalmente, e além de tudo isso, fazendo essas conexões, né? Que agora eu e a Carla temos esse projeto juntas. Eu moro em Júlia Castilhos desde 2003. Já são 20 e poucos anos de Júlia Castilhos, 20 e poucos anos de servidora pública, e uns 10 anos, mais ou menos uns 10 anos já com esse sonho, né, que eu consegui realizar, do aluno nota 10. Eu digo que é um sonho, né, que a gente conseguiu realizar, assim, e que a gente vem se consolidando aos poucos, né, cada vez mais se capacitando, aprendendo, buscando sempre inovações para a cidade, né, para a população e, E ampliando agora também, né? e ampliando também, graças a Deus. Viu? Não é só um sonho, pessoal, é um sonho que já se tornou realidade, eu posso atrapalhar se me permite, e agora ampliando novos horizontes. Agora o aluno nota 10 também está em Santa Maria, né? Também está em Santa Maria. Então, para vocês verem, É, não é só um sonho. é, às vezes ainda eu penso assim, tipo, será que é verdade? Mas é verdade, né? Graças a Deus. Hoje a gente está atendendo também no Colégio Santana, de Santa Maria, Colégio Adventista e no Colégio Palote, né? São 3 escolas grandes, renomeadas, de excelência em Santa Maria. Então, a gente poder estar lá fazendo parte daquele grupo é muito gratificante, sabe?
Então, vocês viram, então, pessoal, a qualidade de profissionais que eu sempre trago aqui para vocês. São pessoas da comunidade que se destacam. Por quê? Quando eu falo assim que a Francine tinha um sonho, e esse já não é mais sonho, sim uma realidade, quando ela saiu de Júlio de Castilhos, já está nessa 3 novas escolas, mostra que o aluno nota 10 ampliou seu trabalho, ampliou a sua dedicação também em outros municípios. Então, isso aí, eu te parabenizo, Francine, eu te conheço desde que tu chegou em julho, se apresentou na prefeitura para trabalhar na secretaria. Então, assim, a gente se conhecendo passo a passo e o crescimento das pessoas. Mas agora nós vamos falar com a Carla Fronchetti, psicóloga, né? Vamos lá. 5, 6 anos, tu falaste? 6 anos de formado. 6 anos de formado. E como é que é tratar, então, Carla, de comportamento humano? Querendo ou não, hoje, ó, a parte de psicólogo, psiquiatra, muitas pessoas veem hoje várias, não sei se eu posso dizer doenças, várias ah, enfermidades, não sei como é que depois tu me diz como é que fica melhor de esclarecer isso. Onde a psicologia, a psiquiatria está atuando muito, porque o nosso dia hoje, nosso dia a dia é muito corrido. Como é que tu vê esse comportamento humano? Como é que tu vê há 5 anos atrás a Carla se formando e hoje com toda essa tua bagagem nova? Sim. Sabe que até quando nós estávamos vendo alguns pontos, né, para a gente trazer aqui, para mim, Carla, profissional, tanto na parte da clínica quanto nesses outros projetos, eu tenho muito comigo essa parte do desenvolvimento humano em si, do comportamento humano. Do comportamento humano. E se a gente for parar para pensar atrelado à saúde mental, à psicologia, o nosso comportamento humano ele condiz o nosso dia a dia 100%. Então, quando nós pensamos em comportamento humano, psicologia, saúde mental, bem-estar, um adoecimento, né, como que eu falo, né, um adoecimento psíquico, né? Vamos te dizer de novo que tu bateu sem querer. Aí, voltou. Isso. A gente não é dessas tecnologias. Quando nós pensamos nessa parte do comportamento humano, é nós compreender a nossa totalidade também. Muito no sentido de nós reconhecer nossas emoções, os nossos sentimentos. Até tem uma parcela, né, de que 90% é a forma como a gente reage à situação. E que, na verdade, só 10% é a situação em si. Então, o nosso comportamento está atrelado de uma forma integral com quem nós somos. A gente coloca sentimentos, a gente coloca emoções, a forma como que nós pensamos, né? Até uma emoção, ela fica no nosso corpo 90 segundos. 90 segundos é o tempo da gente levantar, respirar, parar e aí responder. Mas não, muitas vezes a gente não dá esse tempo do nosso próprio corpo processar. E quando nós falamos em saúde mental, ela está muito atrelada ao comportamento justamente por esse ponto, porque a saúde mental também é a forma como nós reagimos a uma determinada situação. E como que a gente reage? Com comportamento, né? Eu sempre digo assim, tanto em clínica quanto em outras oportunidades, que a gente não age, a gente só reage à situação, porque a gente não dá o tempo do nosso corpo físico, nosso psíquico, parar e analisar aquela situação com calma, com paciência. Então, vem muito também essa questão do autoconhecimento neste ponto da gente buscar se conhecer aí, é terapia, é autoconhecimento, a gente fazer essas pausas de olhar para si, tanto pessoal quanto profissionalmente também. E quando a gente fala em olhar para si, a gente vê, como eu disse para vocês, eu conheço a Francine, o Juliano desde o início que vieram para cá e acompanhei todo esse andamento da escola, todo esse crescimento que aconteceu no aluno nota 10. Nos fale como é que surgiu a ideia de criar a escola. O que te levou, tu e o Juliano, profissionais da área, vamos começar por aí, a criar a escola? A Carla falando sobre comportamento humano, né, e toda essa importância da gente se conhecer, do autoconhecimento, enfim. E aí eu fiquei pensando na minha trajetória, né, enquanto de criança, adolescente, me desenvolvendo, né. Então eu sempre fui muito sonhadora. Acho que sonhei até um pouco demais, assim. Então eu sempre tive vontade, sabe? Eu sempre quis crescer, como eu já falei em outro momento, de uma família
né, humilde lá de Jaguari. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, né? A gente morava para fora um tempo. Então é uma semente que, que, que me acompanhou desde da minha infância, na minha adolescência, né? Com todos, engravidei com 18 anos, então eu tinha tudo para não seguir os estudos, né, para me acomodar, mas essa vontade de crescer, de querer ser mais, e eu sempre gostei muito de estudar. Eu não era a melhor aluna, porque eu gostava do futebol, eu era danada no colégio, mas eu tinha vontade, sabe? Então, eu acho que isso é algo que marca o meu comportamento desde criança. E que essa vontade sempre de querer estudar, de querer aprender mais, querer aprender a fazer todas as coisas. Tudo que é curso que eu vejo na internet, por mim eu comprava todos, fazia todos, né? Uma geminiana que Hum. gosta de aprender de tudo. Mas essa ideia, assim, foi quando eu comecei na faculdade, em 2004, né? Já trabalhava na Secretaria de Saúde, concursada, com 23 anos, 24 que eu tinha, já era concursada. da- Trabalhava o dia todo, viajava para Cruz Alta, né? Chegava em casa meia-noite com um filho pequeno, que eu tinha um Felipe com 4 anos, e sempre estudando, estudando, e ainda dava aula particular, fim de semana, de noite, eu ia na casa das pessoas de guarda-chuva, sabe? E aos poucos eu fui amadurecendo isso. Daí um dia eu pensei, poxa, minha casa é grande, quem sabe eu pego uma salinha, um quartinho e vou dar aula em casa, ao invés de eu ir na casa das pessoas. E aí isso foi cada vez mais crescendo, né? As pessoas foram me conhecendo, eu fui aprendendo junto, né? Durante o processo, porque não é algo que a gente está totalmente pronto, né? Ainda mais que eu estava no início da faculdade. Então, foi em meados lá de 2006 que essa ideia começou, assim, com as aulas particulares nas casas das pessoas. E, e aí eu fui me aperfeiçoando. Me formei em matemática em 2008. 2010 eu fiz especialização no FSM, Educação Matemática. Depois fiz mestrado na UFN, no ensino de matemática. Fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia. E aí depois, então, eu sempre ansiava por algo a mais, né? A gente vendo o mercado como empreendedora, né? Vendo a necessidade da importância da tecnologia, foi que eu, então, entrei em contato com uma franquia de robótica e estou há 6 anos com a franquia na escola. E robótica que é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, porque tem muita gente procurando, né? Muito conhecimento e nós temos também bons resultados já do aluno nota 10. Carla, você falou em comportamento humano. E aí vem aquela dúvida: como é que é o autoconhecimento? Até onde o comportamento humano e a saúde mental estão envolvidos? E tudo isso depende de escolhas. São escolhas que as pessoas fazem para que essa engrenagem funcione. Escolhas conscientes ou não, Ou né? não, porque às vezes tu sabe como é que A é, né? Fran falando agora, eu tava pensando em algumas coisas que eu pontuei aqui, que é referente a essa questão do nosso. Eu não posso olhar pra Fran, né? Que é referente ao nosso Não, comportamento poder pode, só não humano. pode ficar olhando e Sim. conversando. Que é referente ao nosso comportamento humano, saúde mental, no decorrer da nossa jornada de evolução, né? Olha quanto tempo, né? Eu pensei, eu tenho 6 anos de formada, né? E venho construindo bons vínculos dentro dessa parte, tanto profissional, né? De empresas ou no empreender mesmo, no núcleo. Eu estou desde que eu me formei e vim para o núcleo, né? Eu saí de um grupo de formação que é a faculdade e me amparei no núcleo das mulheres que desde lá vem fazendo parte da minha jornada também. E aí, quando nós pensamos em autoconhecimento, é bem isso que a Fran trouxe na vida real, que a gente vê lá dentro, né? O que nos instiga nossas potencialidades, e a gente reconhecer também, sim, os nossos limites, mas não para uma forma de nos limitar, de não dar o próximo passo, mas é achar um segundo caminho, né? Eu tenho uma potencialidade, tenho um desafio, talvez eu não vá por este caminho, vá por um outro caminho que vá fazer o potencial do meu comportamento, das minhas competências, das minhas habilidades em si.
Seria mais ou menos nesse ponto. E aí, como, né, quando eu disse essa parte das escolhas conscientes ou não, que é a verdade, né? Muitas das coisas é o nosso inconsciente que a gente não tem acesso, ou está no nosso subconsciente, que são essas três instâncias, né? Que quando nós falamos inconsciente, a gente não tem acesso daquilo que está nos direcionando para uma tomada de decisão. É como se fosse um piloto automático. Quando nós falamos de um subconsciente, a gente tomar uma decisão com base naquilo que a gente já passou, né? Então a gente tem memórias. Ah, eu fiz assim e deu certo, né? Tá lá no meu subconsciente que isso é familiar. Então vou lá e tomo uma decisão. E consciente é realmente quando a gente busca esse processo de autoconhecimento. A gente estuda, a gente faz formação, a gente, né, tá ali se desenvolvendo, a gente faz parte de um grupo para nós nos conhecer e colocar isso na prática profissionalmente e também pessoalmente, né? Porque o trabalho ele faz parte da nossa identidade enquanto pessoa e está 100% ligado à nossa saúde mental, que é a forma como a gente interpreta essas situações que acontecem no nosso dia a dia. Quando tu fala em 6 anos, Fran, a gente lembra do início, que foi tentar criar a escola, foi conseguir a franquia, e muitas vezes a gente sabe das dificuldades que ocorreram. Mudanças de endereço, ah, era uma sala, passou por uma escola. Hoje você já tem um prédio próprio de vocês, que é um prédio que a gente considera assim um grande avanço que aconteceu, acho que já faz 2 anos, né? Já. Faz 2 anos, eu acho, né? Por isso que a gente fica pensando assim, a gente que acompanhou tudo, a gente vê esse crescimento. E a gente tem bons resultados. Hoje, por exemplo, o aluno nota 10 já representou Júlio de Castilhos e a educação de Júlio de Castilhos em vários locais. Sim. Nós participamos de 2 campeonatos de robótica. Um foi em Blumenau e o outro em Jaraguá do Sul. O de Blumenau a gente saiu campeão, medalha de ouro lá. E o ano passado, em Jaraguá, os meninos conseguiram a medalha de bronze. Então, é uma satisfação muito grande, né? Poder viver tudo isso, eh, essa questão com as famílias, junto com as crianças também, né? E esse ano nós vamos a Joinville. O campeonato é em agosto, final de agosto, e é uma seletiva para um mundial. Então, é um campeonato nacional de Opa, para o robótica. Mundial. É. O ano passado também era. É o WRO, o nome do evento. Então, a gente tem uma equipe muito boa, é, 2 equipes que a gente já começou a treinar, né? Alunos assim super dedicados e que gostam da tecnologia, né? Porque tem que gostar também. Para o pessoal que está em casa, o que que é robótica? Muita gente não vai saber o que que é robótica, porque às vezes o pessoal fala em robótica, mas o que que é a robótica numa sala de aula? Bom, a robótica a gente trabalha com a Lego, né? Com os kits de robótica da Lego. São tecnologias assim. A maioria das pessoas sabe o que que é a Lego, né? Que é uma empresa muito grande de tecnologia, que desenvolve brinquedos assim Para o há pessoal que está em muitos casa, aquelas anos. peças que encaixam, que montam, Isso, né? isso. Então, assim, a gente utiliza esses kits da Lego, onde a gente trabalha com motores, com sensores, eh, motores médios, grandes, sensores de cor, de som. Então, a gente trabalha na robótica, né? Além, não é só a montagem do Lego, né? Tem a parte da programação também. A gente montou, então, por exemplo, um carro. Então, a gente quer que esse carro ande, né? Então, eu preciso fazer uma programação, tem toda a programação junto. E também a gente tem a questão de toda a evolução da criança, do desenvolvimento dela, junto que a robótica possibilita, né? O trabalho em equipe, o raciocínio lógico. Às vezes tu pensa que é só uma brincadeira com Lego, né? E não é. Fora a programação, né, que já traz toda essa outra linguagem, mas todo esse desenvolvimento que o montar Lego, ele colabora nas crianças, né. Hoje a gente fala muito em neurociência, a gente fala muito em conexões cerebrais, né, neuroplasticidade do cérebro, então a robótica permite que a criança
que o cérebro da criança se desenvolva, né? Todas as suas potencialidades, ou muitas vezes procure outras rotas, né? Para resolver algum problema, para desenvolver autonomia. Então, por isso que eu falo que é do desenvolvimento integral mesmo da criança. Eu vou fazer uma pergunta para as duas. Não estava no script. A gente vê muito na televisão que o celular para a criança faz mal. Ponto. Todo mundo concorda com isso, sabemos que tem que ter um limite, mas a gente sabe que hoje, para uma criança trabalhar com robótica, ele tem que ter conhecimento, né? Para uma criança que está em casa, agora vem a parte da psicologia, os pais muitas vezes jogam o celular para a criança para poder fazer alguma coisa em aquele momento. Como é que vocês veem essa ligação criança-celular? Eu sei que hoje em dia é impossível não conectar os dois, mas qual é o posicionamento de vocês como profissionais? Vamos lá. Eu participo de um grupo de psicopedagogas da Preduc, lá em Santa Maria, e inclusive foi feito um trabalho, né? Teve uma publicação de um livro, né? Inclusive que o Palote patrocinou também a impressão, então é algo bem legal. Que todas as psicopedagogas também do município a gente participou a gente participa desse grupo, que é sobre o impacto da tecnologia nas crianças e nos adolescentes. A gente sabe que hoje muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças típicas, atípicas, né? E isso é algo que muitas famílias estão vivendo, né? E o celular, quando a gente fala em celular e fala em robótica, não tem nada a ver, Sim. né? Porque a robótica a gente É o usa como. manuseio, é o Sim, estar com a a peça. gente usa ela, né, para o desenvolvimento da criança. Claro que o celular também ele pode ser um instrumento, mas do jeito que ele é utilizado hoje, que é somente para entretenimento, né? TikTok, essas coisas. A Carla vai poder explicar melhor, mas são muitos impulsos, né? Quando a gente fica só passando a tela, as crianças ali olhando, 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 acelera ainda mais a criança, deixa ela ainda mais irritada. Então, assim, as famílias precisam tomar um cuidado muito grande com isso. Não é brincadeira, pode trazer sérios problemas, né? A gente fala em, em termos assim que as crianças estão viciadas no celular. Então, isso a Carla pode complementar. Eu, né, como psicopedagoga também, então a gente sabe dos malefícios que faz no desenvolvimento e no cérebro. Cara, A gente pensando num geral, assim, né, complementando isso que a Fran trouxe, a gente vê muito essa questão do estímulo. As crianças, sim, elas têm que ter um estímulo, mas para algo que elas tenham uma aprendizagem juntamente. E no celular hoje, o que que nós temos? Muito estímulo mesmo, passa um vídeo, outro vídeo, estímulos muito rápidos. 3 segundos, né? A criança ela vai prestar atenção 3 segundos. Coloca ela na frente para assistir um videozinho de 5 minutos. Fica entediado, né? E a gente vai crescendo com um novo comportamento, querer coisas rápidas, então é atenção rápida. Daí, claro que não dá também para a gente colocar, né? Eu sempre digo assim, causa e efeito. Mas sim, tem uma similaridade com a questão de adolescentes que crescem e não têm essa paciência de esperarem as coisas acontecerem ou parar e prestar atenção ali. O outro pronto, sim, essa questão da criatividade. Vídeos prontos não nos trazem criatividade zero, né? Porque a criança ela só está reproduzindo o que está ali e o que ela vai fazer depois? Ela vai reproduzir o que ela viu no vídeo. É diferente de para uma robótica ter uma criatividade, ser estimulada a um processo de condução, de produzir, de criar algo. Até hoje, se a gente for parar para olhar, a criatividade, hoje ela é uma competência que o mercado de trabalho requer. Não é fazer as coisas da mesma forma. Isso está ligado à inovação e à criatividade, que é um diferencial competitivo hoje das pessoas no mercado. E o que a gente vê as crianças? Sim, essa criatividade. É diferente ela ter um espaço de tempo que ela pode sentar e desenhar. Claro que muitas vezes ela coloca no papel, né, algum estímulo que ela vê no celular, digamos assim. Mas é diferente de tu estimulando a criança e ela ter esse estímulo de construir algo daqui, que ela constrói, né? Do que o que ela viu lá num vídeo. Outro ponto que eu anotei aqui também
das conexões neurais, né? Se ela só reproduz, ela não vai ter uma conexão neural diferente do que ela já está tendo, que é o momento de parar, de conversar, de ser estimulada, de ser instigada naquilo ali. E se a gente for, talvez os alunos que vão lá na Fran, chegam em casa, são questionados, né? Ah, como é que foi? Eles vão falar o que fizeram. Agora tu chega para uma pergunta, né, para uma criança e diz: "Ah, o que tu viu no teu vídeo?", né? Às vezes ele vai ficar impaciente porque ele nem quer falar, né? Ele não quer ser interrompido. Então também causa essa questão da dependência, né? Que a gente vê muito também nos adolescentes, e essa parte da tomada de decisão. Os vídeos é algo que não tem espaço para eles decidirem, né? A única decisão é passar para o próximo. Não tem algo ali que realmente construa, que eles conseguem, né, contribuir com algo que depois eles vão, sei lá, levar para a escola, fazer alguma coisa diferente. Ele só reproduz o que tá ali. O que é muito perigoso pela tecnologia que tem dentro, né, dos vídeos. E principalmente se os pais não têm esse acesso e muito menos conhecimento do que as crianças assistem. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou falar um pouco sobre meu sobrinho. Tu conhece bem o Heitor, por exemplo, ele não é de olhar vídeo. O que que o Heitor faz desde o ano passado? Ele cria jogos, ele criou desde o início aquela sensibilidade de aprender e ali ele cria. Tanto é que o ano passado, no Dia das Crianças, ele ensinou os coleguinhas dele a fazer jogos no celular. Então, assim, por isso que eu digo, cada criança é uma sistemática diferente, né, Fran? Sim. Nós também temos, além da robótica, nós temos o game, que é o curso em que a criança aprende a fazer o jogo, né? A gente usa uma plataforma que é consolidada, né, pela franqueadora, então, que tem toda eh, uma sequência didática, né, para a construção desse jogo. Então, isso também é algo inovador, né, que de certa forma contribui também, né? É o que a criança gosta. Só que a gente tem que pensar é o tempo. Porque às vezes a gente está no celular, vocês já devem ter passado por isso. A gente está olhando Nós, alguma adultos, temos essa coisa, dificuldade, imagina uma criança, é, né? Sim. quando tu vê, passou meia hora, passou uma hora, passou muito tempo, entende? Então, isso é bom, mas a gente tem que ter Tem que cuidado. limitar. Tem que limitar Esses bastante. dias até eu vi essas paradigmas que traz, né? Que criança não precisa de estímulo, ela precisa de interação, que são coisas diferentes, né? Tu simplesmente dá um estímulo para a criança, é o que vai prender a atenção dela. Tu ter essa interação é tu trazer ela para perto de ti, fazer essa construção do que ela não tem nos vídeos, né? Que ela só reproduz o que ela vê ali. Então é mais interação e menos estímulo, né? Isso aí. E quando a gente fala em estímulo, a gente viu que vocês, quando vêm em dupla, já tem algum projeto em andamento. Então, vocês estão fazendo um projeto de orientação. Nos falem agora sobre esse projeto que vocês duas estão criando. Depois eu vou querer que cada uma de vocês dê informações sobre como chegar até o local de vocês de trabalho. Mas vamos falar sobre essa orientação que vocês estão trabalhando juntas agora. Tá. A gente une forças, né, Negrinho? Tanto o núcleo, muitas parcerias, inclusive o núcleo, ele tem também esse objetivo, né, de fortalecer quem está lá dentro. E acho que isso vem um pouquinho da gente conhecer o nosso comportamento humano, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bastante criativa, assim, então às vezes eu tenho que parar e dizer, não, Carla, Deus chega, né? Dorme e amanhã tu pensa nisso. Mas esse projeto de orientação profissional, ele é um projeto que ele é alçado, digamos, pela psicologia. Então, nós, profissionais da área da psicologia, está dentro lá do nosso know-how de atuação de psicólogos, justamente por falar de autoconhecimento, falar de uma tomada de decisão, falar de autonomia dos adolescentes e dos jovens. Então, nasce aí esse projeto de orientação profissional. Primeira escolha. O que é essa primeira escolha? É a primeira escolha dos alunos que estão no ensino médio e precisam tomar uma decisão que é qual faculdade vai fazer após finalizar a graduação. Como a gente diz hoje, tu ter uma graduação não é sinônimo de sucesso, né? Isso eu acho que vem se desconstruindo muito no mercado de trabalho, na área educacional, mas ela te dá muitas oportunidades de escolha. Então, ela é um diferencial ainda, né? Hoje tu sair, tu continuar estudando, enfim. Então, esse projeto de orientação, ela vem justamente para auxiliar jovens que estão nessa fase da primeira escolha profissional,
A escolha profissional é pautada em 3 pilares pela teoria da orientação, que é o autoconhecimento, que é o que a gente falou um pouquinho aqui. Então, se for ver, né, eu tenho 28 anos e algum bom tempo eu venho falando de autoconhecimento. A Fran já tem toda a minha idade de jornada profissional, né, para então a gente levar um pouquinho dessa nossa vivência também para esses adolescentes que estão saindo para essa formação. Então, a gente falar sobre interesse, sobre valores, sobre potencialidades, aptidões, eles reconhecer que eles também têm essa capacidade de uma tomada de decisão e ter mais confiança. O segundo pilar que nós temos hoje dentro da orientação profissional é a parte da informação profissional, que é justamente talvez um pouquinho do que a gente está falando aqui, falar das nossas áreas, conhecer outras áreas. Qual é a área que a psicologia pode atuar? Tem inúmeras áreas. Quando eu decidi fazer psicologia, eu não tinha conhecimento, né? Quando que eu fui conhecer? Quando eu já estava lá dentro. E aí eu não podia voltar, mas sempre fez sentido para mim, então eu permaneci. Então é proporcionar para esses jovens um espaço também para que eles tenham mais acesso a essas informações referente às áreas de profissão. Então é dentro do projeto a gente oportunizar trocas com profissionais das áreas que eles tiverem interesse. A gente também traçar aí, né, um perfil profissional, com perfil pessoal, eu gosto muito dessa parte também. Tem perfis, até a Fran que está dentro das escolas, né? Uns que não têm tanta comunicação, mas que têm outras habilidades, então é também trazer isso dentro do nosso projeto, no pilar do autoconhecimento e dessas informações. E o terceiro pilar é uma tomada de decisão. Então, é instigar eles essa parte da confiança, da segurança, da clareza, deles ter essa autonomia para essa escolha. Como nós sempre falamos, a família, né, é muito importante nessa tomada de decisão dessa primeira escolha, mas quem vai fazer a jornada é o adolescente, né? Então, ele também precisa ser ativo nessa tomada de decisão. Claro que com o apoio da família, com o apoio da escola, né, onde ele está inserido. Então, este vem o projeto em prol de nós auxiliar esses adolescentes. Como fazer para participar desse projeto? Como é que está o andamento dele agora? Bom, primeiro a gente tem que falar que a madrinha do projeto é a Lise, né? Porque a Carla, então, tinha esse anseio, essa necessidade que ela gostaria de desenvolver, e a Lise nos conectou, né? Isso aí. Então, acho importante a gente falar da Lise. Nosso madrinho. E para mim é uma alegria, assim, né, da Carla ter lembrado de mim, da gente ter se conectado. Eu estava vendo ali que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Que bom que eu tô no Vamos núcleo, elevar essa média. que bom que eu tô, né, nesse grupo que é tão forte assim e que me agrega tanto, acho que agrega para a sociedade, para a cidade também, né? Esse ano a gente começou com o curso do PS1, que é o processo seletivo seriado. Nós já tínhamos o curso preparatório para o IFAR, né, com os alunos do 9º ano, e então esse ano começamos com o processo seletivo seriado. E aí, então, a gente quer oportunizar para esses alunos também, tanto do 9º quanto do 1º ano, essa orientação profissional, né? Porque muitas vezes eles no 9º ano eles fazem a prova, querem fazer a seleção do IFE, chega lá, se depara com as dificuldades e desistem, né? Então, essa questão da orientação, acho que traz uma segurança, ajuda no autoconhecimento desses alunos, né? E para os alunos do 1º ano do ensino médio, mais ainda, né? Porque a gente vê também muitos alunos, muitos estudantes que estão fazendo estágio, né? Que se inscrevem no CIE, e a gente vê essa necessidade deles, essa insegurança, que eles não sabem direito qual é a área que querem seguir, né? Não conhecem muito, não se conhecem muitas vezes os seus potenciais, enfim. Então, esse projeto ele vem de encontro com tudo isso e a gente já tem uma turma para começar, que são os alunos que já estão matriculados no PS1, eles já estão inscritos também na orientação profissional com a Carla. E temos vaga. E ainda temos vagas. Ontem a Essa gente parte esteve tem que formar. divulgando lá no
no No Instituto IF. Federal, então a gente teve em todas as turmas e, e também a gente quer, né, que as famílias conheçam. Se alguém tiver interesse, quer saber como é que funciona, que entre em contato comigo, entre em contato com a Carla. A Porque a gente família é esse braço que tá lá de apoio pro jovem, mas às vezes eu vejo por mim, né? Ali quando eu fui decidir fazer a psicologia, eu fui atrás, eu pesquisei, mas eu não tinha nem noção como ingressar numa faculdade, né? Então hoje a gente tem Enem, o FSM, tem o PS, tem FIES, tem ProUni, tem Sisu, que muitos adolescentes não têm esse conhecimento. Então o projeto ele também vem para mostrar todas essas possibilidades de ingressar numa federal, numa particular, de acordo com a realidade deles. Então, é também levar conhecimento para eles um pouquinho do mundo que tem para depois do ensino médio, que é a formação. Ontem até nós falamos, né, Fran, que essa tomada de decisão, ela não precisa ser para a vida, né? Às vezes a gente faz uma primeira graduação, depois a gente muda, mas ela vai impactar no mínimo 5 anos, né, da vida desse adolescente e dos familiares que estiverem ali. Seja do início de tu iniciar uma graduação, trancar e tentar uma próxima, e seja de tu iniciar e finalizar, né, e dar seguimento. Então, assim, se tu for pensar 5 anos, não que seja bastante tempo, mas ele é um tempo relevante para uma tomada de decisão que é tão importante. Então, o projeto também vem para apoiar esses adolescentes aí. Pessoal, então, para entrar em contato com vocês, a gente vai colocar depois os números de vocês no nosso texto da nosso podcast. E tem algum horário específico? Como é que vai funcionar? Vão ter encontro deles? Sim, nós estamos planejando para nós iniciar a turma ainda nesse mês de junho. Então, nós vamos ter encontros presenciais, vão ser em grupos. Então, são grupos de aproximadamente 10 alunos, justamente para ficar pequeno, assim, para essa, né, uma integração, ser bem dinâmico, bem interativo com eles. Os encontros são presenciais, né? Como eu já falei, e o dia e o turno vai ser de acordo com a disponibilidade de quem estiver inscrito. Então, agora, quando nós fechar a turma, a gente vai fazer contato, a gente vai ver a disponibilidade de todos e aí vamos estar agendando. Então, são encontros que a gente vai trabalhar autoconhecimento, informação, essa tomada de decisão, segurança, confiança, bem bacana. E é bom que o pessoal participe, porque assim, muitas vezes tu não tem com quem conversar, ou tu tem em casa e fica na dúvida. Será que eu converso? Será que eu falo? Não falo? E é o momento de procurar um auxílio, de procurar esse conhecimento que vai ser exposto para você. Então, os pais que estão aí estão à dúvida, os alunos que forem assistir também querem ter alguma informação, pode ter uma informação inicial, né? Claro. Para depois, então, fazer a inscrição. Até como a gente diz assim, é uma jornada guiada, né? Por si só já é difícil essa tomada de decisão e às vezes tem a pressão social, tem pressão familiar, que é boa também nesse momento, mas é uma jornada que o adolescente ele vai estar ali amparado, né? Por mim, pela Fran, pelo aluno nota 10, pela família, pela escola. Então a gente direcionar ele para uma tomada de decisão mais confiante. Então, pessoal, vamos lá então seguir esse programa é a primeira escolha, né? A orientação profissional, primeira escolha. Orientação profissional primeira escolha. Parabenizo vocês por dar abrir esse espaço para que os alunos, para que as pessoas possam procurar e ter um suporte. A gente sabe que também a Lise deu esse suporte para vocês no início, fazendo com que enganassem vocês duas, porque ela conhece todos vocês, e eu parabenizo também a Lise e a Marinês por, no núcleo, conseguirem profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Carla, o pessoal que quiser conversar contigo, consultório, como é que funciona? Porque a Carla tem o dia a dia corrido, né? Hoje eu estou mais na parte do atendimento online, né, mais voltado para adultos e para os adolescentes eu fico com um projeto de orientação profissional que é juntamente eu gosto muito assim do estar junto, né? Vamos junto. Então, para os adolescentes, entra esse projeto de orientação profissional, justamente para essa fase ali dos que estão no ensino médio, e atendimentos clínicos na parte online. Hoje, com a tecnologia e inovação, a gente também vai se adaptando. Tem um Instagram pessoal, profissional ali, fico à disposição. Então, o pessoal é Carla com K, Carla Fronquete, 2 T's, né? Isso aí. Carla Fronquete, então, tanto no Insta quanto no Face. E o aluno nota 10, quais são os cursos que estão sendo oferecidos hoje? hoje a gente tem o curso de robótica, né? Temos também o preparatório para o IFAR à tarde.
Começamos ontem com o preparatório do processo seletivo seriado da UFSM e semana que vem vamos começar com a redação. Além do reforço de aulas particulares, alfabetização, colônia de férias. Eu gosto quando chega fim de ano, tem atividade quando eu vejo no meio da rua lá fechado, o que que tem? Uma festa lá da nota 10. Hoje, quantos alunos tem nota 10? Hum, Ih, agora são. olha, de robótica eu tô com quase 100 alunos, Meu Deus. Então, né? Júlio e Santa Maria. Mas a gente tá, acho que quase uns 150 alunos. então, pessoal, vocês verem então o quanto cresceu. Antes ela sabia decorar, agora ela parou para pensar, né? É porque é cursos que estão entrando, Hã? alunos, Alunos que enfim, estão né? saindo e Então, turmas. hoje a gente prioriza um atendimento especializado, né? Eu, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, antes a gente trabalhava muito com a aula particular, com reforço, só que é algo muito pontual, né? Somente antes da prova. Então, com a robótica, com toda essa questão do desenvolvimento integral do aluno, eu preciso ensinar ele a pensar, a resolver problemas, a, a trabalhar em grupo. Então, essa questão do acompanhamento mais especializado, né, que a gente prioriza. E querendo ou não, hoje em dia, essas aulas de reforço, que a gente pode dizer, elas estão pegando muitos alunos que, como é que eu vou dizer? Eu vou dizer que estão atrasados. Posso dizer isso? Não, posso. Já falei. Muitas vezes eles estão um pouco atrasados na sua turma, que querendo ou não, hoje mudou o ensino. E o ensino está muito, eu vou dizer, pessoal, posso falar, eu, Luiz Roberto, acho que às vezes o ensino está muito fraco. Enquanto que nas aulas de reforço, que acontece lá no aluno nota 10, eles aprendem mais. E é ruim de falar isso, mas é uma verdade. Me desculpe, mas eu vejo assim. Então, a gente cada vez mais pede que as pessoas procurem aprender dentro da sala de aula. Às vezes o aluno lá dentro não consegue, porque são 40 alunos. Às vezes não é culpa do professor, às vezes é alguma coisa que está faltando. Não sei o quê, mas está faltando. Às vezes a gente pensa que é apenas que ele está precisando apenas um reforço, e muitas vezes não é. Não é, às vezes. Então, é para esse atendimento especializado que a gente tem mais voltado o atendimento, porque muitas vezes são questões psicológicas, né? Enfim, não vamos entrar Emocional, emocionais, sentimental, familiares, realidade assim, de entendeu? vida. Então, não é somente aquela dificuldade pontual em matemática ou num Tem conteúdo tal. É, várias abordagens em isso. volta. Então, é toda uma orientação familiar do aluno e também, se necessário, né, a gente fazer alguma avaliação. Como psicopedagoga, eu também posso fazer isso e a gente direcionar para um profissional, ou psicólogo, ou até um médico, neuro, ou um clínico geral, enfim, ajudar, colaborar nesse desenvolvimento integral mesmo da criança. Mas, meninos, a conversa é boa, mas nós temos o nosso tempo, né? Então, eu vou abrir um espaço para vocês deixarem uma mensagem, o pessoal procurar vocês, deem o telefone, fiquem à vontade que a casa é de vocês. Também. Agora Que tu eu comece? finaliza, eu Eu comecei. finalizo. Então, eu quero agradecer também, né? Dizer que a gente está à disposição, estamos sempre buscando o melhor para os nossos alunos, para as nossas famílias e também para a nossa cidade, né? A gente quer que a nossa cidade se desenvolva cada vez mais também, né? E para que a cidade se desenvolva, a gente precisa desenvolver as pessoas, as crianças, os alunos. Então, a gente fica tão feliz de ver a evolução. Então, me coloco à disposição. Se alguém tem alguma dúvida, quer ir conhecer o nosso espaço, é um espaço simples, mas pensado assim, cada salinha foi pensado com muito carinho e um sonho realizado. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha trajetória, né, a minha jornada, como a Carla fala, que a minha jornada sirva de exemplo para outras pessoas. Eu digo que eu me sinto confiante assim e digo que eu posso colaborar no desenvolvimento do filho das outras pessoas, porque graças a Deus eu consegui superar todas as dificuldades que eu tive, né? Tenho um filho formado, graças a Deus, foi com 15 anos para Santa Maria, fez mecânica no CETISM, fez TI, trabalha em casa também, assim como trabalha com a área da tecnologia. Então eu digo assim que eu tenho know-how, vamos dizer assim, né?
para poder também orientar outras famílias no desenvolvimento dos seus filhos. Claro. Isso aí. E da minha parte, gostaria de agradecer também, em nome do núcleo, enquanto eu, Carla, profissional também, né? Várias frentes aí de atuação. Mas agradecer a Fran por estar aqui comigo e também que estamos juntos neste projeto. Referente a atendimento clínico, né? Até disse, vamos mudar um pouquinho de falar de comportamentos, né? Se a gente falar atendimento clínico, saúde mental, bem-estar, enfim. Então, é realmente potencializar essa parte, claro que voltado para a saúde mental, né? Da nossa saúde mental, voltada ao nosso comportamento, que a gente tem essa busca, eu gosto muito do intencional do nosso bem-estar, então a gente reconhecer comportamentos, nossos sentimentos, buscar esse autoconhecimento que nos agrega tanto no profissional. Hoje eu tenho uma grande dificuldade de falar do nosso desenvolvimento pessoal não atrelado ao profissional, que está 100% né, integrado à nossa identidade também. Então, eu, enquanto Carla, psicóloga, fico à disposição para quem tiver interesse em atendimentos clínicos online, tá? E da parte do projeto de orientação profissional, assim como a Fran disse, quem tiver mais interesse, né, referente ao projeto, nós estamos à disposição para informações, apresentar o cronograma como vai ser também, dizer que os pais também vêm junto, né? Muitas vezes os adolescentes, eles vêm guiados pelos pais, e agora os pais podem contar com a nossa ajuda também, né, Fran? De fazer essa orientação profissional voltado para a primeira escolha, dando mais segurança e clareza aí para o processo. O que eu queria acrescentar, que a gente não falou sobre valores, a gente está fazendo, a Carla está fazendo um valor assim que é quase que simbólico, né? A gente sabe o valor de uma consulta com uma psicóloga ou de uma orientação profissional, então a gente está fazendo isso porque a gente está começando com esse projeto, é algo muito grandioso, né? Então que as pessoas aproveitem essa oportunidade que estão tendo agora que a gente está começando. Eu digo daqui a gente vai falar um pouquinho de propósito de vida, né? Daí a gente entra em outra coisa, né? Quando a gente já começa a falar desse nosso fazer, né, Fran? É justamente o fazer com sentido, fazer com propósito. Então, até como a Fran disse dessa questão do valor, realmente, ele é um valor simbólico, que são 8 encontros no nosso projeto presencial, que a gente vai estar ali acompanhando, né? O jovem, o adolescente, mas que para mim faz muito sentido para Carla, profissional, né? Que também acompanha alguns outros jovens aí em outras jornadas e seguido nos demandam. Carla, será que eu tenho um perfil para isso? Daí eu comecei a prestar atenção. Olha aí, é uma oportunidade da gente fazer um novo projeto também para acolher a cidade de Júlio de Castilhos. E depois, né, para quem sabe, outros municípios. Com certeza, eu desejo sucesso para vocês. E a gente sabe que quando a gente fala em profissionais de Júlio de Castilhos, a gente tem sempre grandes profissionais que estão aqui sempre conosco e a gente super indica. Menina, sucesso. É programa orientacional, o programa de orientação primeira escolha, né? Isso aí. Espero que eu não tenha errado, mas eu anotei Depois aqui. eu te mando o link para tu Né, compartilhar. vamos lá compartilhar, vamos. Com certeza vocês vão ver falar bastante no Galera na Net sobre isso e nós estamos aqui para apoiar. E quando a gente fala em apoio, pessoal, a gente lembra que ainda faz frio, ainda pessoas estão precisando do seu apoio. Existem 90 pontos de recolhimento de roupas, mas também tem o Pix Solidário. Coloca para nós aí, Rafa. Aí, pessoal, o Pix Solidário, criado pela Acijuc, junto com a Prefeitura Municipal. É só quem quiser pegar o QR Code aí, ou então é financeiro@acijuc.com.br. Qualquer valor faz com que esse dinheiro vá para a Cijuc e a Cijuc compre cobertas, cobertores, vários produtos, então, para auxiliar neste inverno que vocês viram. Está sendo muito rigoroso. Então, a gente pede o apoio de todos vocês nessa campanha. Uma campanha que nós também estamos juntos. No lançamento da Cijuc, aqui no que teve aqui na noite que o secretário Reinaldo esteve aqui, foi feito o lançamento do Pix Solidário. Nós recebemos uma mensagem onde primeira doação R$ 1.000. Então não precisa ser esse valor, pessoal. Qualquer valor vocês podem ajudar nessa campanha. Tem algo mais, Rafa? Sim. Coloca para nós aí, então. Amanhã, pessoal, nós teremos aqui benefícios da enfermagem domiciliar. Estará conosco a enfermeira Karine Braidante Flores, que vai falar sobre a enfermagem domiciliar, sobre os cuidadores de idosos. Então, amanhã, pessoal, que quer saber um pouco como funciona, como é que vai ser esse home care que a gente diz,
na parte de atendimento aos idosos, estará conosco, então, a Karine aqui falando sobre esses benefícios da enfermagem dos cuidadores de idosos. Vai ter também, ela vai falar sobre um treinamento para cuidadores de idosos. Então, a gente faz esse convite para o pessoal estar aqui conosco. Meninas, muito obrigado. Sabemos da correria que é o dia a dia de vocês, ainda mais a Carla sai da Cotrijuc, vem para cá, vai dar aula, vai atender online. Então, agora tem o futebol ainda que ela treina. Qual é o dia de treino de futebol? Agora não tô indo. Não tá indo, é Só muito frio. pontual esporadicamente. É só quando tem campeonato, tu viu só? Vocês dois jogam futebol, né? Tô sabendo. Não sei se jogam ainda. Tá aposentada, mas mesmo assim, Sim, pendurando as chuteiras. a gente sabe, se bota uma bola no meio ali, já saem correndo e com certeza fazem gol. Muito obrigado, sucesso novamente para vocês. Estamos sempre à disposição. Fique conosco que a gente volta amanhã, então, a partir das 18h30, pessoal. A gente mudou o horário devido ao inverno, então amanhã às 18h30, conversando com a enfermeira Karine.